Hello everyone! Eu sou a Teacher Laisla, sou teacher, mentora de autodidatas e treinadora de candidatos a entrevistas em inglês. Hoje eu vou ensinar para você como utilizar o Present Perfect, esse tempo verbal que muitos brasileiros evitam utilizar, mas que os nativos usam muito e você vê em todo lugar, mas você não entende como diferenciar o Present Perfect do Simple Past. Grava essa data porque nunca mais você vai se esquecer dela. Antes de mais nada, qual é a estrutura do Present Perfect? Present Perfect é aquele tempo verbal que muitas vezes aparece em música, quando tem um apóstrofe com VE ou apóstrofe S, mas depois tem um outro verbo e você fica, poxa, o que esse S, esse I está fazendo aqui? Só que na verdade ele não representa o verbo to be, ele vai representar o verbo have ou has. Anota aí a fórmula: have ou has mais um verbo no particípio. Mas quais são os verbos no particípio? Existem duas categorias, os regulares e os irregulares. Os regulares terminam com ed e ed, ou às vezes somente d no final, por exemplo, like. O passado e o particípio de like, todos os dois têm a mesma forma, liked, com a letra D no final. Os verbos irregulares têm um formato um pouco diferente do Simple Past, às vezes da base, ou às vezes é totalmente igual. Na sua tabela você vai encontrar 3 colunas. A primeira é com verbos no infinitivo, que é a base do verbo, por exemplo, get, give, go, o tempo do verbo no infinitivo. E aí, na segunda coluna, você vai encontrar passado simples, que é o que você vai usar para fazer o Simple Past. E na terceira coluna, que é a coluna que a gente precisa hoje, os verbos no particípio. Por exemplo, o passado e o particípio de give. Give no presente ou no infinitivo, gave, o passado simples, e o particípio given. Given. Então você precisa memorizar. Você, na verdade, vai se acostumar ao formato desses verbos, porque eles são muito utilizados. Agora você vai ver alguns exemplos e por que a gente precisa utilizar o Present Perfect. Para que eu vou utilizar o Present Perfect? Pega seu caderninho lá e anota. 1. Eventos que iniciaram no passado, porém continuam no presente. Para internalizar o Present Perfect, você vai desenhar uma linha imaginária que vai ter passado, presente e futuro. E o Present Perfect, ele vai começar lá no passado e vai passar pelo presente. Assim, você vai ter uma noção muito melhor de como utilizar. Pensa em algo que começou no passado, mas que ainda é real. Vou te dar um exemplo. Vou diferenciar para você do Simple Past. Se eu digo I've lived here for many years ou I lived here for many years, qual desses dois ainda é real hoje? I've lived here for many years. Isso quer dizer que eu tenho morado aqui por muitos anos. Eu morei aqui por muitos anos. Ainda mora lá. Se eu digo assim, I lived here for many years, a segunda está no Simple Past, não no Present Perfect. E quer dizer o quê? Quer dizer que você morou lá por muitos anos. Isso ainda é real? Não, você já se mudou. Segundo ponto, você não fala quando. Essa todo mundo sabe, né? Quando você usa o Present Perfect, você está se referindo a algo lá atrás, mas você não menciona o dia, a data, quando é que isso aconteceu claramente. Por exemplo, I've watched this film before. Eu assisti esse filme antes. Quando? Antes. Number 3. Ações completas, mas o que importa para você é só o resultado. Por exemplo, he's just finished his homework. Ele acabou de terminar o dever de casa. E number 4, uma série de ações contínuas. Exemplo, they've passed all their exams so far. Eles passaram em todos os exames até agora. Forma negativa, interrogativa, afirmativa.
Vamos começar pela afirmativa. Afirmativo. I've done my homework. Eu fiz meu dever de casa. I haven't done my homework. Não fiz meu dever de casa ainda. Have you done your homework? Você fez o seu dever de casa? Se for terceira pessoa, vamos utilizar she no exemplo. She has done ou she's done her homework. She's done her homework. She hasn't done her homework. Has she done her homework? Pesca essa dica. O present perfect muitas vezes vai falar sobre experiências do seu passado. Então, muitas pessoas confundem na hora de utilizar as opções been e gone. Se eu digo she's been to Paris, ela esteve em Paris. Então, ela não está lá mais. Porém, se eu disser she's gone to Paris, quer dizer que ela está lá ainda, ela ainda não voltou para casa. E pode ser que ela esteja morando lá ou esteja de férias. Mas o fato é, ela está lá. E agora, comprometido, palavrinhas especiais que a gente usa com o present perfect. Primeiro vem um trio: yet, already e just. Yet nós utilizamos em frases negativas ou perguntas. Por exemplo, have you had dinner yet? I haven't fed the dog yet. Você já jantou? Eu ainda não alimentei o cachorro. Ou seja, se traduzir, você tanto pode traduzir como já ou como ainda. Vai depender se é interrogativo ou negativo. Already. Utilizamos o already para frases afirmativas. I've already done my homework. Eu já fiz o meu dever. Just. Just quando você acabou de fazer aquilo ali. I've just finished my homework. Vimos o trio, agora nós veremos o par, que é o ever e o never. Never quer dizer nunca, então vai ser para quando você nunca fez algo. Por exemplo, I've never been to Japan. Nunca estive no Japão. E o ever vai ser quando você quer dar uma ênfase numa experiência ou para perguntar sobre a experiência de alguém. Por exemplo, he is the most incredible person I've ever met. Ele é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Has he ever seen an ostrich egg? Ele já viu um ovo de avestruz? Perguntei sobre a experiência. Mais um par de palavrinhas é o since e o for. Since você vai utilizar como traduzindo como se fosse desde. I haven't seen him since he retired. Não vi ele desde que ele se aposentou. For vai expressar o período de tempo em que você fez algo. Por exemplo, I've studied French for 4 years. Lembrando, no present perfect, você não fala quando exatamente você começou, mas você pode falar o período de tempo que aquilo durou. Então, quando eu vou utilizar o present perfect e quando eu vou utilizar o simple past? Internalize o seguinte: você falou quando? Não falou quando? Está expresso de alguma forma na frase quando foi que aquilo aconteceu? Não. Então você vai usar o present perfect. Existe certo ou errado? Em determinadas situações. Se eu te pergunto o que você fez ontem eu especifiquei quando é, então vai ser simple past. O que você tem feito recentemente? I've studied, tenho estudado. I've played games, eu tenho jogado jogos. Não deixe escapar a oportunidade de usar o present perfect, porque só assim você vai, de fato, potencializar o que você aprendeu aqui hoje. Então, toda oportunidade que tiver que você falar, essa ocasião eu posso usar o present perfect, você usa o present perfect. Combinado? Comenta aqui se eu ajudei você, dá um like no vídeo se você gostou e manda para os seus amigos para compartilhar esse conhecimento. Eu deixei para você um link com material aqui embaixo
sobre Present Perfect, que tem muitas atividades, tem vários exercícios, tem gabarito dos exercícios e tem toda a explicação e mais um pouco do que eu falei aqui com vocês hoje. É um material Vitamina English que você vai poder estudar durante 7 dias, cada dia de uma forma diferente. E depois de 7 dias, você estará dominando o Present Perfect. Me sigam no Instagram, LaislaTeacher, @LaislaTeacher, e se inscrevam aqui no canal. Thank you for watching!